Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se Deus poderia rir ou riu em alguma ocasião. Bom, nós não encontramos o Senhor Jesus rindo na sua vida aqui, mesmo porque um homem puro e perfeito, totalmente separado do pecado, não teria nenhum motivo para rir, como nós também não teríamos se caíssemos numa fossa cheia de excrementos. Mas Deus é visto rindo, sim, na Bíblia, principalmente no sentido de zombaria e escárnio contra os ímpios que insistem em ignorá-lo. A passagem diz assim: por que se amotinam os gentios, os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Isso está em Salmos 2, Salmo 37 e Salmo 59. Deus também provoca o riso nos que são seus, quando se maravilham do modo de Deus agir. Alguns capítulos antes, Sara havia rido de incredulidade, agora ela ri de espanto. Ali diz: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, ou tem me provocado riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Gênesis 21, de 5 a 7. Porém, os que riem agora diante de um mundo detonado pelo pecado irão chorar depois. A palavra de Deus diz: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Isso eu li de Tiago capítulo 4, Lucas capítulo 6 e Provérbios capítulo 14. Os que choram, crendo em Cristo, um dia serão recompensados com riso abundante. Se hoje o riso pode ser momentâneo e esparso quando é tempo de rir, um dia ele será constante e permanente. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Eclesiastes 3:4, Lucas 6:21. Existe uma ideia equivocada de que o humor nunca pode existir na vida do cristão e que um homem de Deus deveria ser sempre sério e carrancudo, nunca rindo ou nem mesmo sorrindo. Isso seria considerar o homem inferior aos animais, considerando que o próprio Deus revela a Jó que existe alegria no bater de asas de uma avestruz. Ele fala assim: a avestruz bate alegremente as suas asas. Jó 39:13. Seria difícil alguém deixar de ao menos esboçar um sorriso com as afirmações feitas pela palavra de Deus que beiram o absurdo e tem justamente a intenção de denunciar como são ridículas certas ações e situações? Somente um Deus com senso de humor poderia criar frases assim, observa só: como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Todas essas frases cômicas estão em Provérbios 11:22, 21:9 e 22:13. É claro que não cabe fazer piada de Deus ou da sua palavra e nem mesmo usar o humor ofensivo ao próximo, que é o que mais acontece nas comédias. Humoristas sempre buscam uma vítima para criarem situações engraçadas, e por isso existem aos montes as anedotas envolvendo loiras, portugueses, pessoas com deficiência, além daquelas que fazem discriminação de etnias.
Para isso vale a demonstração da palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Efésios 4, 29 e Colossenses 3, 8 e 4, 6. Às vezes pode existir uma confusão nas palavras usadas na tradução de algumas passagens. Por exemplo, essas passagens em português podem ser lidas no inglês, tirando delas outro sentido. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes. Isso está em 1 Timóteo 3,8, versículos 11 e Tito 2,2. Onde você lê honestos e sóbrios, na versão em português, em algumas versões inglesas, a palavra usada é grave, que significa sério. Daí muitos cristãos de língua inglesa terem dificuldade com irmãos brasileiros que são muito bem-humorados por natureza. Às vezes achar que porque não é grave, não é sério, então não está bem. Mas Deus quer que vivamos alegres, pois o coração alegre aformoseia o rosto, diz Provérbios 15, 23. É difícil pensar que alguém seja alegre se nunca sorri, ou dá boas risadas diante de situações alegres e engraçadas. A incapacidade de sorrir ou entender situações engraçadas, às vezes denota uma deficiência mental ou sintomas de autismo, que na definição moderna inclui a falta de capacidade de entender linguagem figurada e anedotas. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.